Olá! Olha, aqui no mercado brasileiro a gente sabe que a busca por dividendos é quase uma religião, né? Mas e se eu dissesse que as empresas que menos pagam proventos podem ser, na verdade, aquelas com maior potencial para construir riqueza de verdade? É justamente esse paradoxo que a gente vai desvendar agora. Essa é a grande questão, o que desafia a cabeça de muito investidor. A gente se acostuma com aquele dinheiro do dividendo caindo na conta todo mês, todo trimestre. Então, como é que se confia numa empresa que parece não distribuir quase nada? A resposta para isso está numa diferença fundamental de filosofia, uma que separa e muito a mentalidade do investidor brasileiro da americana. Ok, então vamos mergulhar nisso. Basicamente, existem dois caminhos. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de renda distribuída, que é o foco mais tradicional aqui no Brasil. Do outro, tem a renda construída, que é a mentalidade que domina o mercado americano. Entender bem essa diferença? Bom, esse é o primeiro passo de tudo. Aqui no Brasil, o foco geralmente é na renda de hoje, no agora. Por isso que empresas como bancos e elétricas são as grandes estrelas. Já lá nos Estados Unidos, a mentalidade é outra, é a do retorno total, ou seja, o que importa é a soma da valorização da ação mais os dividendos. Pensa só, empresas como Amazon, Alphabet, Meta, por décadas pagaram quase nada de dividendo. Isso não foi por acaso, não. Elas encontraram uma forma muito mais poderosa de multiplicar o capital de quem investe nelas. E que forma é essa? É o poder do reinvestimento. A lógica é simples. Em vez de distribuir o lucro para os acionistas, a empresa pega esse dinheiro e usa para crescer ainda mais. O resultado? Um verdadeiro efeito bola de neve para o patrimônio de quem é sócio. O ciclo funciona mais ou menos assim, olha só. A empresa gera lucro. Aí vem a pergunta de ouro. Se ela consegue reinvestir esse dinheiro e ter um retorno, digamos, de 20, 30% ao ano, por que raios ela devolveria esse dinheiro para o acionista? Faz muito mais sentido usar esse capital para lançar produtos novos, comprar concorrentes, ganhar escala global. O resultado direto disso é um aumento no lucro por ação. E, no longo prazo, não tem erro. O preço da ação, cedo ou tarde, acompanha esse crescimento. Essa frase resume a lógica de forma perfeita. É a diferença entre colher a fruta agora ou usar as sementes para plantar um pomar inteiro, muito maior. A empresa escolhe plantar esse pomar maior para o futuro, em vez de distribuir uma cestinha de frutas hoje. É a pura essência da gratificação adiada. Uma aposta numa recompensa que pode ser exponencialmente maior lá na frente. Tá, mas então por que algumas empresas pagam tantos dividendos? Geralmente, isso é um sinal de que o negócio já está num outro estágio. São empresas mais maduras, sabe? Com oportunidades de crescimento mais limitadas, com poucos lugares para reinvestir o capital e ter aqueles retornos altíssimos. Veja bem, não é que isso seja ruim, de forma alguma. É apenas um modelo diferente de geração de valor. E olha, além desse reinvestimento interno, existe um outro mecanismo muito comum lá fora que funciona como uma espécie de renda invisível. É a famosa recompra de ações. Vamos entender direitinho como isso funciona. A definição é bem simples, na verdade. A empresa usa o próprio caixa para ir lá no mercado e comprar de volta uma parte das suas próprias ações. Ao fazer isso, o que acontece? Ela simplesmente diminui o número total de ações que estão por aí em circulação. E aqui está o pulo do gato. Com menos ações em circulação, aquele mesmo lucro total da empresa agora é dividido por um número menor de papéis. O que isso causa? Aumenta automaticamente o lucro por ação. Pensa num bolo. Cada fatia restante fica maior. O caso clássico disso é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Eles nunca pagaram um centavo de dividendo, mas criaram uma das maiores riquezas da história usando exatamente isso: reinvestimento e recompras. E tudo isso nos leva ao ponto central, o coração de toda essa discussão. A verdadeira liberdade financeira, aquela que todo mundo busca, ela não vem do fluxo mensal de dividendos. Não, ela vem da fonte que gera esse fluxo, o tamanho do patrimônio construído. É um erro muito comum pensar que, sem receber dividendos agora, a independência financeira fica mais distante. Mas na prática, pode ser justamente o contrário. Focar só nos dividendos altos hoje pode, na verdade, limitar o crescimento do patrimônio, reduzir o retorno total e, no fim das contas, levar a um patrimônio final menor. E a conta é simples. Um patrimônio menor significa, inevitavelmente, uma renda futura menor. Não tem mágica. O verdadeiro motor da liberdade financeira no longo prazo é um patrimônio grande e que continua crescendo.
Vamos para um exemplo prático, para isso ficar bem claro. Imagina duas carteiras. A carteira A foca em dividendos altos, digamos 8% ao ano, mas tem um crescimento baixo. Já a carteira B só gera 1% de dividendos, mas o principal dela cresce em média 15% ao ano. No começo pode não parecer muito, mas a diferença no longo prazo é brutal. Depois de uns 15 anos, a carteira B não vai ser só um pouco maior. Ela pode valer várias e várias vezes o valor da carteira A. E claro, com patrimônio muito maior, a capacidade de gerar renda no futuro é incomparavelmente superior. Então, a conclusão aqui é clara, ainda que seja contraintuitiva para muita gente. O crescimento não atrasa a liberdade financeira. Muito pelo contrário, ele pode ser o maior acelerador dessa jornada. Então, para a gente amarar tudo isso, o debate de verdade não deveria ser dividendo contra crescimento. A questão central, o que realmente importa, é a geração de valor. No fim do dia, existem duas formas válidas de ter retorno. Os dividendos, que são essa distribuição direta do lucro, e a valorização do capital, que é o crescimento consistente do valor da empresa, resultado daquele reinvestimento inteligente que falamos. As duas são válidas, claro, mas como a gente viu, uma delas tem um poder muito, mas muito maior de acelerar a construção de patrimônio para o longo prazo. Portanto, a pergunta-chave que fica não é só quanto eu recebo hoje, é principalmente quanto o meu patrimônio pode valer daqui a 10 ou 20 anos. É quando o foco muda para essa segunda pergunta que o modelo de reinvestimento e crescimento revela todo o seu poder. Se essa nossa análise mudou um pouco a sua perspectiva, considere curtir esse material e se inscrever no canal. E claro, comente aqui embaixo, a sua estratégia hoje está mais focada em dividendos ou em crescimento? A gente se vê na próxima.